Paz de Jesus, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez hoje, lendo e refletindo o livro do Eclesiástico, capítulo 24. Elogio da sabedoria. A sabedoria faz o seu próprio elogio, honra-se em Deus, gloria-se no meio do seu povo. Ela abre a boca na Assembleia do Altíssimo, gloria-se diante dos exércitos do Senhor. É exaltada no meio do seu povo e admirada na Assembleia Santa. Entre a multidão dos eleitos, recebe louvores e bênçãos entre os abençoados de Deus. Ela diz: saí da boca do Altíssimo, nasci antes de toda criatura. Eu fiz levantar no céu uma luz indefectível e cobri toda a terra como de uma nuvem. Habitei nos lugares mais altos. Meu trono está numa coluna de nuvens. Sozinha percorri a abóbada celeste e penetrei nas profundezas dos abismos. Andei sobre as ondas do mar e percorri toda a terra. Imperei sobre todos os povos e sobre todas as nações. Tive sob meus pés, com o meu poder, os corações de todos os homens, grandes e pequenos. Entre todas as coisas procurei um lugar de repouso e habitarei na moradia do Senhor. Então a voz do Criador do universo deu-me suas ordens, e aquele que me criou repousou sobre minha tenda. E disse-me: habita em Jacó, possui tua herança em Israel, estende tuas raízes entre os eleitos. Desde o início, antes de todos os séculos, ele me criou, e não deixarei de existir até o fim dos séculos. E exerci as minhas funções diante dele na casa santa. Assim fui firmada em Sião, repousei na cidade santa, e em Jerusalém está a sede do meu poder. Lancei raízes no meio de um povo glorioso, cuja herança está na partilha de meu Deus. E fixei minha morada na Assembleia dos Santos. Elevei-me como cedro do Líbano, como cipreste no monte Sião. Cresci como a palmeira de Cádiz, como as roseiras de Jericó. Elevei-me como uma formosa oliveira nos campos, como um plátano no caminho, à beira das águas. Exalo um perfume de canela e de bálsamo odorífero, um perfume como de mirra escolhida. Como o estoraque, o gálbano, o ônix e a mirra, como a gota de incenso que cai por si própria. Perfumei minha morada, meu perfume é como de um bálsamo sem mistura. Estendi meus galhos como um terebinto, meus ramos são de honra e de graça. Cresci como a vinha de frutos de agradável odor, e minhas flores são frutos de glória e abundância. Sou a mãe do puro amor, do temor a Deus, da ciência e da santa esperança. Em mim se acha toda a graça do caminho e da verdade, em mim toda a esperança da vida e da virtude. Vinde a mim, todos que me desejais com ardor, e enchei-vos dos meus frutos, pois meu espírito é mais doce do que o mel, e minha posse mais suave que o favo de mel. A memória de meu nome durará por toda a série dos séculos. Aqueles que me comem terão ainda fome, e aqueles que me bebem terão ainda sede. Aquele que me ouve não será humilhado, e os que agem por mim não pecarão. Aqueles que me tornam conhecida terão a vida eterna. A Assembleia e a Lei. A sabedoria e a lei. É um outro artigo. O primeiro artigo foi elogio da sabedoria
E agora o segundo, né, parágrafo, o segundo subtítulo, artigo, é a sabedoria e a lei. Tudo isso é o livro da vida, a aliança do Altíssimo e o conhecimento da verdade. Moisés deu-nos a lei com os preceitos da justiça, a herança da casa de Jacó e as promessas feitas a Israel. Deus prometeu a seu servo Davi que faria sair dele um rei muito poderoso, o qual se sentaria eternamente num trono de glória. A lei faz transbordar a sabedoria como Fison e como o tigre na época dos frutos novos. Ela espalha a inteligência como Eufrates e uma inundação como a do Jordão no tempo da colheita. É ela quem derrama a ciência como o Nilo, soltando as águas como o Geom no tempo da vindima. Foi ele quem primeiro a conheceu perfeitamente, essa sabedoria impenetrável às almas fracas. O seu pensamento é mais vasto que o mar, e seu conselho mais profundo do que o grande abismo. Eu, a sabedoria, fiz correr os rios, sou como o curso de água imensa de um rio, como um canal de uma ribeira, e como um aqueduto saindo do paraíso. Eu disse: regarei as plantas do meu jardim, darei de beber aos frutos do meu prado, e eis que meu curso de água tornou-se abundante, e meu rio tornou-se um mar. Pois a luz da ciência que eu derramo sobre todos é como a luz da manhã. É de longe que eu a torno conhecida. Penetrarei em todas as profundezas da terra, visitarei todos aqueles que dormem e alumiarei todos os que confiam no Senhor. Continuarei a espalhar a minha doutrina como uma profecia, e deixá-la-ei aos que buscam a sabedoria, e não abandonarei seus descendentes até o século santo. Considerai que não trabalhei só para mim, mas para todos aqueles que buscam a verdade. Bom, esse, como toda a palavra de Deus, mas aqui, o eclesiástico, esse trecho da palavra aqui, ela serviu muito a Jesus. Aqui, nesse trecho, tem, num capítulo só, nós temos toda a eternidade, né? Aqui, a sabedoria, que no caso é Jesus, né? Primeiramente começa em Jesus e depois, à medida que né, as pessoas que vão lendo essa palavra, que tem interação, né, pelo Espírito Santo com o Evangelho de Jesus, né, que são batizados na água e no Espírito, elas podem se configurar também com essa palavra, né? Primeiramente, ela começa com Jesus, que é o único suficiente Salvador, né, e é o único Deus, né? O único Deus, verdadeiramente Deus, é Jesus, né? Então, aqui, a sabedoria faz o seu próprio elogio. Então, Jesus, ele não precisou, assim, de palavras, né? Ao contrário, ele usou as palavras, ele aperfeiçoou as palavras, né? Que já continham nas Escrituras. Jesus veio, a maioria das palavras que Jesus usava eram palavras que estavam contidas na Escritura, né? Tanto é que, no dia da liturgia final, ele abrirá, né, o livro da nova liturgia e por um mistério não podemos, talvez sejam novas palavras, né? Talvez sejam novas palavras estas da liturgia celeste, né, que é o Evangelho Eterno. Então, se é o Evangelho Eterno, com certeza são palavras novas. Nós que, né, nessas palavras aqui, a cada dia, cada vez que nós lemos essas palavras, né, que estão todos os dias à nossa frente, cada vez que nós lemos a palavra, bebemos, né, de mais conhecimento, de fatos, né, de trechos, né, nós apanhamos trechos que não percebemos antes, né, que a gente vai vendo né, a espiritualidade, a vivacidade da palavra, né? Imagine o evangelho eterno que será do céu, né? Que magnificência será este evangelho, né? Então, aqui está falando, né, da sabedoria poderosa, a sabedoria
da multidão dos eleitos, né? Essa sabedoria que habitava junto à multidão dos eleitos. Aqui, essa palavra aqui, ela já está descrevendo o reino de Deus, né? A glória eterna. Ela passa, né, sutilmente, né, pelo reino da terra, porque sem o reino da terra, Deus não poderá, né, estar configurando, né, quem estará no céu, né, porque foi escolha do ser humano ter que passar pela terra, né? Então, até ele também teve que passar pela terra, imagina nós, né? Então, aqui são trechos que está falando sobre Jacó. Na verdade, para Deus, como sempre, em todas as reflexões, né, aparece esse entendimento, né, essas brechas para o nosso entendimento, para o entendimento. Deus não nos tem como pessoas limitadas, né? Deus, a grandeza de visão de Deus, ele nos tem como espírito confirmado no céu, né? Deus, em sua visão totalitária, ele nos tem lá no céu, juntamente com ele, né? É o que diz a palavra aqui, né? Mas nas reflexões pessoais, né, do dia a dia, você pega então o Eclesiástico capítulo 24, elogio da sabedoria, e poderá ver que Deus nos tem já como espírito, apesar de ter de passar pela terra. Isso aí faz parte do mistério de Deus, né? Mistério é aquilo que não entendemos, que está além daquilo que imaginamos, né? Nós temos o confirmado de estarmos aqui na terra, mas no mistério de Deus, no mistério pessoal de cada pessoa, que é amiga de Deus, né, que ama a Deus, que foi eleita por Jesus Cristo, aceitando Ele como o suficiente Salvador, e o Espírito Santo como o Senhor que dá a vida, né, porque todos nós somos mortos em Cristo. Mais morto em Cristo ainda é aquela pessoa que foi bem batizada, né, de acordo com o batismo do Espírito Santo, né, do batismo de João Batista, né. Mais morta ainda em Cristo é aquela pessoa que foi batizada no batismo de João Batista e depois no batismo dos discípulos que impuseram as mãos e enviaram o Espírito Santo, né? Por ocasião ali do cenáculo, né? Então, todos nós que somos, né, passamos por esse batismo, essa confirmação, né, esse ritual, o primeiro ritual, o sacerdócio, cada categoria, né, de eleitos de Deus, né, passa por um ritual. O sacerdócio de Araão, né, ele foi selado por Deus através de Moisés com um bálsamo, né, com perfume, com uma unção preparada por Deus, né, das primícias de Deus, e aquilo ficou como um selo eterno diante de Deus. Nós, pela vinda de Deus, como Jesus Cristo, nós fomos selados com o batismo de João Batista, né, o batismo das águas, e o batismo do Espírito Santo, que é o selo, né? Ele é o selo, ele veio como línguas de fogo sobre os discípulos, né? E distribuiu vários dons, né? Não são só 7 dons. Os dons do Espírito Santo são infinitos, né? Então, invocando os dons do Espírito Santo, sendo batizado pelo Espírito Santo, recebemos dons infinitos de Deus, dons incalculáveis, né? E aqui fala de Sião. Sião é o monte de Deus, né? Lá em Sião aconteceu, né? Aqui mesmo está falando, em Sião foram as unções, as revelações, né? Todos os fatos importantes no gerenciamento de Deus, né? Juntamente com Jesus, porque em toda a parte, né, da peregrinação do povo do Egito, também Jesus estava ali, porque Jesus é Deus e Jesus é o Espírito Santo. As 3 pessoas sempre participaram de toda a história da humanidade. Elevei-me como cedro do Líbano, como cipreste do monte Sião. Aqui também é uma alusão à crucificação de Jesus, né? Aqui esse trecho da sabedoria, ele passa pelo deserto, né? Pelo antídoto que Deus dava cada vez que o povo pecava. Aqui está falando sobre isso também, né? Aqui no versículo 11, tive sobre meus pés com o meu poder os corações de todos os homens, grandes e pequenos. Então aqui já está falando numa visão escatológica, né? Esse livro do Eclesiástico também, ele tem um poder, um nível escatológico. Aqui também se encontra a escatologia, né? O final último de todas as coisas, né?
Versículo 20. Exala um perfume de canela e de bálsamo odorífero, um perfume como de mirra escolhida, como o estoraque, o gálbano, o ônix e a mirra, como a gota de incenso que cai por si própria, perfumei minha morada. Meu perfume é como de um bálsamo sem mistura. Então, esse versículo 20, o versículo 21, está falando, é um resumo de toda a história de consagração de Deus, né? Aqui, ao mesmo tempo que começa no livro do Êxodo, né, na consagração dos sacerdotes, com o preparo das misturas, passando pelo nosso batismo, né, de povo gentio, e chega até o céu, né, que no céu também terá aquela festa, né, de perfumes, né, muitos incensos, né. Aqui fala a canela, né, a canela foi aquele preparo que Deus mandou fazer no mar, né, no mar de Mara, que a água era muito amarga e o povo reclamava, e Deus mandou colocar, né, canela, né, um pau que tinha né, uma árvore, um lenho, que tinha o gosto de canela e adocicou aquela água e a água ficou própria para beber. Isso foi um chá, né? Então Deus, o remédio de Deus é da misericórdia de Deus. Deus aqui, esses dois, né, versículos, o 20 e 21, falam sobre a misericórdia de Deus, né? Deus, ele não dá veneno para ninguém beber, né? Deus, ele só dá produtos excelentes de sua criação, né? E é assim que todas as pessoas que exercem misericórdia o devem fazer. E aqui está falando, né, no versículo 21 ainda, perfumei minha morada. E essa palavra que perfumei minha morada, meu perfume é como de um bálsamo sem mistura, isso aqui no final dos tempos, né, em que todos os eleitos, né, em espírito e em verdade estarão diante de Deus, essa palavra também já serve para as pessoas que estão já na glória junto com Jesus, né, participando do banquete celeste, né, na glória eterna também. Versículo 30, aquele que me ouve não será humilhado. Aí é que tá, né? Em final do tempo, você pode ouvir até, né? Se Jesus aqui vier falar, se estiver na Assembleia, as pessoas ainda vão humilhar ainda, porque estamos no final do tempo, né? Então, nós temos que, infelizmente, aguentar muitas humilhações, pois somos humanos, né? E de tão acirrada, né? De tanta ignorância do ser humano, que infelizmente essa passagem aqui, ela não é respeitada, né? Você pode ouvir o dia inteiro falar de Deus, que vão achar defeito naquilo que você ouviu e vão falar que você é errado, que você não sabe nada, né? A ignorância impera em fim de mundo, né? Fim de mundo é ignorância, né? Então, desde o começo do mundo lá já tinha ignorância, então quer dizer, o fim de mundo já está desde o começo do mundo, né? Como a gente sempre reza, é glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém, né? Então, a glória do Pai, glória de Jesus e glória do Espírito Santo. Nós, enquanto estamos aqui, somos, né, sujeitos a todo tipo de ignorância em todos os setores, né? Então, infelizmente, essa palavra aqui tem que ter muita paciência, sabedoria, pedir para o Espírito Santo, né, vir e cobrir todas as ignorâncias de que somos alvos, né, e colocar como justiça de Deus e ser testemunhado pelo Espírito Santo. Que seja o Espírito Santo que testemunhe toda a nossa vida, né, porque a pessoa muitas vezes não sabe nem da metade do que se passa, do que se sofre, chega, né, como diz aquela brincadeirinha, né, a pessoa às vezes pega o bonde andando e quer sentar na janelinha, né. Então, os que querem sentar na janelinha são aquelas pessoas ignorantes que não sabem muitas vezes do tão sofrimento, de tanta entrega a Deus e a Jesus, de tanta aceitação da palavra que a pessoa já acolheu no seu coração, né, e ainda querem destruir ainda, e como pessoas humanas nós somos na misericórdia de Deus, né, temos que ouvir, né, temos que passar por isso para a glória de Deus, né. Agora, a sabedoria e a lei, né, vamos aqui. Versículo 32. Tudo isso é o livro da vida, né, como eu já havia comentado aqui, né, a aliança do Altíssimo e o conhecimento da verdade. Então, infelizmente, no mundo de mentira,
verdade não impera, né? A verdade só impera onde é a verdade, né? Então, quer dizer, aonde que é a verdade? No livro da vida, a aliança do Altíssimo é o conhecimento da verdade. A verdade está no livro da vida de Deus, né? Aquele livro em que estarão selados todos os nomes e espíritos confirmados já diante de Deus. Então, todos nós, por misericórdia de Deus, desde o momento que nascemos, temos o nosso nome no livro da vida. Todos. Até a pessoa que não é batizada. Porém, com o decorrer da vida, né? Com o decorrer do conhecimento, como de Jesus, quem crer e for batizado será salvo, né? Temos que passar pela etapa do crer, ser batizado. Porém, se a pessoa cochila muito, se a pessoa não procura o caminho da verdade, o caminho da vida, o caminho da aliança, esse nome será arriscado, né? Sairá do livro da vida. Não só por causa de Deus, a pessoa mesmo vai se retirar do livro da vida, né? É como é um escrito, né? Escreve ali, né? E muito tempo vai passando, vai apagando, né? Aquele escrito, aquela escritura não é escrita em pedras. A única coisa que foi escrita em pedra foi a lei de Deus, assim mesmo foi quebrada, sumiu, ninguém sabe onde foi parar, né? Então, o nosso nome não está escrito em pedras, o nosso nome está escrito no livro da vida, não foi em pedra. É por isso que Deus mandou Moisés pegar a pedra e cravar ali os mandamentos, né? Porque são imutáveis, não passarão. Uma vez lá no céu, já é outro assunto, né? Versículo 40. Eu, a sabedoria, fiz correr os rios. Sou como curso de água imensa de um rio, com o canal de uma ribeira e como um aqueduto saindo do paraíso. Então, a sabedoria é aquela água pura, fonte, né, como de Jesus, né? Todas as pessoas, quem tiver sede, né? Até esse trecho também está aqui nesse livro, Jesus aperfeiçoou. Quem tiver sede, venha a mim e de seu interior correrão rios de água viva, né? Eu sou a água viva, né? Então, aquele trecho da Bíblia passa aqui, dessa palavra. Ele viveu essa palavra e aperfeiçoou essa palavra que está no livro do Eclesiástico. Então, no Evangelho de Jesus também, essa passagem até é muito clássica, né? Uma passagem muito usada, porque essa passagem, assim como esse capítulo do Eclesiástico, resume quase que a Bíblia toda nesse, né? Essa passagem, essa fala de Jesus, ela resume tudo, né? Como pessoa de Jesus, por sua obra, e como palavra, né? Quem vem a mim, quem tem sede, vem a mim, que de seu interior correrão rios de água viva, né? Então, é aí que entra o nosso entendimento que no dia da glória nós também seremos, né, essa passagem, esse capítulo aqui, seremos todos esse capítulo também, poderemos, para a glória de Deus, sem sofrer humilhação, né, nos configurar com esta palavra, né? Hoje, por enquanto, ninguém pode se gloriar porque é a glória de Deus. Mas na glória, todas as pessoas sábias poderão se gloriar de ter vivido e ter sido essa palavra também. Versículo 47, né, coroando esta passagem, né, diz: considerai que não trabalhei só para mim, mas para todos aqueles que buscam a verdade, né? Então, aqui está falando de Jesus, ele não trabalhou só para ele. Então, quer dizer, o que quer dizer isso? No final, né? No final do tempo, quando Jesus descansar, né? Porque todo trabalho tem um descanso. Então, aí está, né? O fim último, a escatologia, né? Aí está a conclusão da escatologia. Tudo irá se acabar. Por quê? Porque Jesus trabalhou, viu que a obra era boa. Então, porque ninguém tem o poder de tal destruição igual de Jesus, né? Porque pode até uma pessoa ter aquele poder naquela época, mas Jesus, ele vai ter o poder de destruir toda a história, né? Por isso que não devemos nos fiar na história, temos que nos fiar em Jesus. A história acaba, né? Então Jesus
no último dia, no dia de sua glória, no dia que ele tomar tudo sobre si, tudo para si, ele vai destruir toda a história. Ninguém tem o poder de destruir como Jesus irá destruir, como Jesus, né, irá, né, executar a justiça de Deus, né? Ninguém tem esse poder. Pode destruir um determinado ponto, né? Muito destruição, mas foi aquele período da história, foi aquela história, foi naquele século. Jesus vai destruir todos os séculos, né? Jesus vai destruir todos os séculos, né? A destruição, ela é naquele século. E Jesus, ele vai destruir todos os séculos. Espero ter ajudado. E lá, né? Então, aqui vai ser a glória nossa, né? A glória daquelas pessoas que buscam a verdade, né? Então, ele vai acontecer tudo isso para honrar todas as pessoas que sabiam da verdade de Jesus, escolheram para a verdade e tiveram que passar por muitas humilhações, muitas ignorâncias aqui na Terra. Glória a Deus, né? Espero ter ajudado. Até uma próxima vez, se Deus quiser.